Impressionantes tanques que fizeram parte dos exércitos mais importantes e agora estão abandonados em praias, montanhas ou cidades. Estes são os 10 tanques abandonados mais surpreendentes do mundo. Agdan, a cidade fantasma em ruínas, Azerbaijão. A cidade de Agdan se localiza na região de Agdan Rayon, no sudoeste do Azerbaijão, e possuía mais de 160 mil habitantes. Porém, devido à controvérsia sobre a posse dessas terras entre Azerbaijão e Armênia, ela foi invadida, queimada e destruída por tropas armênias em 1993, durante a Guerra do Alto Karabakh. Atualmente a cidade encontra-se totalmente em ruínas, é a região interditada e controlada pelo exército armênio. A maioria dos refugiados de Agdan vive hoje em acampamentos improvisados, em cidades da região de Barda e Sumgait. A cidade está abandonada desde 1993. Copperhill Down, a cidade fantasma fictícia. Trata-se de uma aldeia do condado de Wiltshire, que foi construída em 1988 para servir como uma verdadeira cidade cenográfica pelo Ministério da Defesa do Reino Unido, a fim de treinar as forças armadas para combates próximos a áreas urbanas. A ideia era se parecer ao máximo com uma vila alemã no coração da Baviera. A cidade está abandonada desde 1991. Casa de David Findel. Com certeza muitos de nós espectadores viram o filme O Lobo de Wall Street. Bem, parece que é bastante difícil trabalhar como corretor e ser amigo da lei ao mesmo tempo, porque o proprietário desta luxuosa mansão, David Findel, também foi preso em 2011. O tribunal o condenou a 5 anos de prisão por fraude e lavagem de dinheiro, de modo que a casa permaneceu sem seu dono. O próprio Findel planejou vender a propriedade porque a mansão era estimada em 7 milhões de dólares, mas o tribunal aproveitou o dinheiro da propriedade do lobo desafortunado e a casa permaneceu vazia, atraindo a atenção de vândalos e grafiteiros. Pilhas de vidro, montanhas de lixo, paredes quebradas, dá até uma tristeza de olhar toda essa destruição, não dá? No entanto, se você acha que essa casa tão luxuosa ainda esteja neste estado terrível, não vale a pena se preocupar. Um incêndio que aconteceu por uma razão desconhecida queimou toda a mansão. Temos que concordar que a história não teve um final muito feliz. Cidade do México. México. A cidade do México, o berço da civilização azteca, está aparentemente afundando no chão. Não há magia ou maldição envolvidas. Aparentemente a cidade foi construída sobre o leito de um lago congelado, o que não é o melhor alicerce. A cidade do México está atualmente afundando a uma taxa de 10 centímetros por ano e já afundou 10 metros nos últimos 60 anos. Prepare-se para caminhar com cuidado quando você fizer uma visita. Herculano era uma antiga cidade romana na região italiana de Campânia, província de Nápoles. Ficou muito conhecida por ter sido conservada, junto com a cidade de Pompeia, depois de ter sido soterrada pelas cinzas da erupção do vulcão Vesúvio, em 79 d.C. Muitos dos seus habitantes morreram devido à erupção, e a cinza modelou seus corpos na posição que estes tinham no momento da sua morte. Apesar de ser menor que sua vizinha Pompeia, Herculano era muito mais próspera. As escavações na cidade começaram no ano de 1738. Ao fim do século XVIII, começaram a descobrir uma grande diversidade de objetos, como pinturas murais, mesas de 3 pés e porcelanas. O poço que transforma coisas em pedra. Em Yorkshire, na Inglaterra, existe um poço que parece ter sido arrancado de uma história de ficção científica. É um lugar onde a água escorre pelo lado de um penhasco. Parece normal, mas é o último lugar onde você gostaria de estar. Qualquer coisa que você colocar debaixo d'água se transforma em pedra após algum tempo. As pessoas deixam tudo, de ursinhos de pelúcia a bicicletas, e todos os objetos são transformados em estátua.
Durante muito tempo, acreditavam que o poço era amaldiçoado por uma bruxa. Hoje, porém, os cientistas descobriram que a água tem um nível de calcita anormalmente alto. Como resultado, ele cria uma concha mineral dura sobre qualquer coisa que toca, exatamente como a formação de estalactites e estalagmites em cavernas, só que em um processo muito mais rápido. Hebe Camargo. Cantora, apresentadora e atriz, Hebe encantava todo mundo com seu jeito doce, divertido e autêntico. Ontem eu vendo seu programa, passa nos Estados Unidos. Passa nos Estados Unidos. Posso dar uma mensagem lá? Claro. Hello. Só isso? Econômico. Eu não me lastimo por tal. É que breve completarei 15 anos. Com seu segundo marido, Lélio, Hebe viveu durante muitos anos nessa mansão localizada no Morumbi, um dos bairros mais nobres de São Paulo. Aê! A mansão chegou a ser avaliada em 9 milhões de reais. Com dezenas de cômodos enormes, piscina, lareira, a casa ostentava só uma escada lá, valia 200 mil reais. Na casa finamente decorada, entre obras de arte, mobília personalizada, peças de prata e brilho, fotos, imagens de uma viagem no tempo, objetos estilizados, emoções que ajudam a contar 62 anos na TV. Porém, com a morte do marido da Hebe, o Lélio, em 2000, a apresentadora deixou a casa e passou a morar com o filho. A mansão, na verdade, estava no nome dos filhos do Lélio, que deixou como herança para os dois. Porém, como a família do Lélio tinha uma dívida milionária, a casa acabou servindo como garantia do pagamento dessa dívida e então se iniciou em uma ferrenha batalha na justiça. Os dois filhos dele eram os únicos herdeiros do imóvel, mas começaram uma verdadeira batalha nos tribunais. Só que a casa já tinha sido colocada como garantia de uma dívida que não foi paga pela família de Lélio em 2005. E por isso, a justiça decretou que a mansão do Morumbi seja vendida para finalmente quitar o débito com a empresa. Do lado de fora, um matagal só, por dentro paredes com rachaduras, emboloradas, portas todas emperradas, teias de aranha, madeiras podres e muita infiltração. A casa, que já valeu 9 milhões, foi avaliada mais recentemente em 2 milhões de reais e ainda é alvo de disputa na justiça. O B-122 é um submarino alemão que está encalhado no mesmo lugar desde faz 100 anos. Mede 55 metros e levava uma tripulação de 35 pessoas. Em 1918 foi entregue aos britânicos e em 1921 ficou abandonado em uma marisma do rio Miguel. Atualmente permanece apanhando no varro e é visível durante a maré baixa. Balestrino, a cidade fantasma das oliveiras. Balestrino foi um belíssimo povoado medieval que vivia da produção de azeite de oliva, localizado na província de Savona, noroeste da Itália, a cerca de 70 km de Gênova. As origens e muito da história deste povoado construído em Toscana permanecem desconhecidas. Hoje, a bela e pequena cidade apresenta um castelo parcialmente murado no alto da colina, rodeado pela encosta cheia de oliveiras. Em 1100 foi usada pela abadia benedita de San Pietro dei Monti. A cidade foi construída em uma área montanhosa por volta do século XI, mas foi sendo abandonada aos poucos, a partir do fim do século XIX, por causa de decorrentes terremotos. Em 1953 foi finalizada a evacuação da cidade. A cidade está abandonada desde 1953. Hotel Ashijo Royal está situado em uma pequena ilha vulcânica que era conhecida como Ave de Japão. Se abriu em 1963 quando aumentou o turismo da zona e era o maior hotel do país. Quando o turismo foi diminuindo, o hotel deixou de ser rentável e fechou-se em 2006. O edifício ainda tem parte do equipamento e a cada vez está mais coberto de vegetação. E foi abandonado logo após sua viagem inaugural, em 1974. Depois, o navio se tornou o lar de pessoas sem teto e virou quase uma atração turística em uma cidade no sudeste da China. Construído na década de 1970, o navio tinha mais de 5.000 toneladas e 105 metros de comprimento. Durante 40 anos encalhado, o navio ficou abandonado, principalmente pelo fato de que o custo para destruí-lo era muito alto. Resumindo,
Esse navio só causou prejuízos para os chineses. O trabalho para destruir as 3.000 toneladas de cimento que tinham restado começou em 2012 e terminou em 2013.